Gente, boa noite, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você estará vendo esta live ou este vídeo que nós estamos nesta série. Eu gostaria hoje de mais uma vez louvar a Deus por estarmos em sua presença. Gostaria de mais uma vez poder adorar a Deus em gratidão, de forma grata, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos concedendo mais um dia na sua presença. Hoje nós estamos no nosso 5º dia nesta série que esta semana tiramos, desde domingo até hoje nós tiramos para conversarmos a respeito de José, entre aspas, entre parênteses, do Egito, já que foi o Egito o lugar onde Deus escolheu para exaltá-lo, para que a partir dali começasse a se cumprir as promessas de Deus na vida dele. Eu quero saudar a todos que chegarão nessa live, os que vão deixar a sua curtida, seu compartilhamento com seus amigos. O nosso objetivo aqui hoje, nosso objetivo nessa semana, conforme já temos falado em lives anteriores, é de servirmos de um ponto de apoio nesses tempos que são tão difíceis. São tempos trabalhosos, é muita dificuldade, às vezes é muita tristeza durante esses dias, e muitas notícias que muitas vezes nos sobressalta o ânimo, né? Mas a palavra de Deus tem sido para nós um refrigério, e é esse o meu objetivo, trazer um ponto de apoio, algum tipo de refrigério para esses dias difíceis. Quero saudar aqui a nossa irmã, o Nilma Matias, a paz do Senhor, aos irmãos que estão chegando aí, que eu não consigo ver. Se vocês quiserem compartilhar com seus amigos essa live, pode compartilhar. Certamente Deus tem algo para nós aqui nessa noite. A referência que nós queremos ler hoje está no capítulo de número 41 do livro do Gênesis, verso de número 50 até o versículo de número 52. Vamos ler 3 versículos, e a partir desses 3 versículos nós vamos conversar sobre algo aqui muito interessante. Fique aí, com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Gênesis capítulo 41, verso 50, versos 51 e 52, assim diz a palavra: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Verso 51, chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Verso 52, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata um momento, depois que José já tinha sido estabelecido governador do Egito, em que passaram-se 7 anos ou já estavam se findando os 7 anos de fartura, e ele casou com uma mulher chamada Asenate ali no Egito, e daquela mulher lhe nasceram 2 filhos. O nome do primeiro ele chama Manassés, e ele diz: porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho de toda a casa de meu pai. O segundo filho ele chama de Efraim, ou Efraim, que significa Deus me fez crescer, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu falei em lives anteriores, eu falei sobre os significados do nome de José, o que José carregava. Na segunda live nós falamos sobre os nomes de José e sobre o que aqueles nomes traziam sobre a vida dele.
Vou só reportar aqui para quem não viu a segunda live. Se quiser pode entrar no meu perfil e encontrar a segunda live, em que a gente fala que quando José é gerado, Raquel, pelo fato de querer outro filho, ela coloca o nome dele de José, porque ela dizia que a partir daquele filho, outros filhos seriam adicionados a ela. E ela disse assim, que Deus me acrescente outro filho, que Deus me aumente outro filho, que Deus aumente a minha prole, em outras palavras. E ela estava dizendo assim, José, ele é o aumentador. E isso implicou na vida de José como que uma bênção, por tabela, por assim dizer. Porque, apesar dela querer que José trouxesse, ou através de José viesse outros filhos, a partir de José, ou aquele nome na vida dele simbolizava de alguém que aumentava as coisas. Então tudo que José fazia, ou tudo que José colocava a mão, prosperava, era próspero. Então aquele significado do nome de José, ou aquilo que ele carregava, dizia muito da forma como ele era chamado. O mesmo princípio ele usa quando lá no Egito nasce 2 filhos a ele. O primeiro filho, José o chama de Manassés. O nome Manassés significa o que faz esquecer, ou aquilo que faz esquecer. O texto, na tradução que nós lemos, diz assim, que ele disse assim, porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho, toda a casa do meu pai. E ele usa o segundo princípio, também o mesmo princípio para o segundo filho, quando ele chama ele de Efraim. E ele diz, o nome Efraim significa frutífero. Aí ele diz, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então o mesmo princípio que a mãe dele coloca sobre ele, quando dá nome a ele, ele também aplica sobre os filhos. Só que o que é interessante aqui para nós, que estamos aqui ouvindo essa mensagem, é que esses princípios nos trouxeram algumas lições que me fizeram entender coisas que aconteceram na vida de José. O nome Manassés, ou o nome de Efraim, os 2 filhos, ele atribuía a Deus tudo o que aconteceu na vida dele. O poder de perdoar alguém, a capacidade de ter crescido naquele ambiente, ele atribuiu ao Senhor. Tanto a força que ele teve para passar por momentos difíceis, quanto a capacidade dele ter de crescer naquela terra, na terra da sua aflição. E ele atribui a Deus as suas vitórias. E ele coloca isso sobre a vida dos seus filhos. Só que eu gostaria de conversar com vocês sobre exatamente o significado desses nomes. Quando José diz que aquele nível em que ele havia chegado foi atribuído a um tempo em que Deus o fez crescer, ou melhor, o fez primeiramente esquecer do trabalho e da casa de seu pai. Ele o chama aquele filho de Manassés, e isso nos lembra uma mensagem que Paulo falou lá em Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14. Paulo dizia a respeito das coisas que ficaram para trás, as coisas que ficaram estabelecidas no seu passado. Paulo diz assim, eu esqueço, eu não tenho alcançado ainda a perfeição, não tenho chegado ainda ao objetivo que eu tento alcançar, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele escreve ali naquela carta aos Filipenses, e ele escreve esse princípio que nós lemos aqui. Ele diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo e avanço para as coisas que estão diante de mim. E eu vou focado no prêmio, mas o meu foco no prêmio é exatamente porque eu esqueci das coisas que para trás ficaram. Isso aqui é interessante, porque o que ele está aplicando aqui é que aquilo que trouxe trabalho, aquilo que trouxe fadiga, aquilo que me trouxe pesar, aquilo que me foi como um fardo no passado, eu preciso deixar lá atrás, onde ele deve estar. Então José disse, eu esqueci de todo o trabalho, de toda a casa do meu pai. Ele não estava dizendo que havia esquecido dos princípios, não. Ele estava dizendo aqui que havia esquecido de todas as coisas ruins que passaram com ele.
porque Deus o fez esquecer. Jeremias, quando falava sobre isso, no seu livro das Lamentações, no capítulo de número 3, o verso de número 21, Jeremias dizia ali nos livros das Lamentações: eu quero trazer à minha memória apenas aquilo que me pode trazer esperança. E se for trazer alguma coisa para minha memória, deve ser as coisas que me fortalecem, deve ser as coisas que me trazem esperança, deve ser as coisas que me trazem paz, deve ser as coisas que me trazem gozo. Então, o crescimento de José se atribui a exatamente isso. Tudo que não contribuiu para o seu presente e para o seu futuro, todas as coisas ruins ele deixou para trás. Claro que a inveja dos seus irmãos, claro que o ódio dos seus irmãos é algo que ele lembrou quando eles chegam na terra do Egito. Porém, aquela lembrança daquelas coisas ruins que ele passou através de seus irmãos não lhe trouxe pesar, não lhe trouxe angústia, não lhe trouxe, mágoa. O Manassés aqui, ele simboliza tanto deixar as coisas referentes ao que foi ruim no passado, quanto atribuir ali àquele filho o poder que Deus deu para ele de perdoar. José só tem crescimento na sua vida, só tem uma exaltação porque Deus deu a capacidade a ele de perdoar. É Deus que faz esquecer das coisas que ficam para trás. Existe uma lenda árabe que fala de dois amigos que brigaram em um certo momento na sua vida, e aquela briga, uma certa vez eles brigaram, e quando terminou aquela briga, a pessoa que foi ferida escreveu na areia, dizendo assim: hoje o meu amigo me feriu. E aquela lenda árabe mostra uma outra situação em que esse mesmo amigo, ele recebeu um bem da mesma pessoa que havia ferido a ele. Então ele vai numa rocha, num lugar sólido, e escreve: hoje o meu amigo me fez um bem. E perguntaram para aquele homem: por que quando o seu amigo feriu você escreveu na areia? E por que quando ele fez um bem para você, você escreveu em uma pedra, em uma rocha, em algo sólido? Aí ele explica: tudo aquilo que ele me fez mal, eu escrevendo na areia, o vento, o tempo, com certeza faria passar aquele momento, passar aquele episódio. E eu escrevi os momentos bons na rocha para exatamente não esquecer das coisas boas que ele me fez. Então, se é para lembrar de coisas ruins, se é para viver com um passado ruim, escolha viver ou conviver com as boas lembranças. Tem pessoas que andam com os pesos, com os seus fardos, com as suas cargas extras, levando o passado nas costas, não se esquece de coisas, de mágoas, e anda magoado. E muitas vezes isso tem refletido até no seu dia a dia, na sua forma de pensar. José, ele retrata bem isso aqui, quando ele se esquece de tudo isso. Eu queria dizer algo aqui, abrir um parênteses aqui, para você que quer viver algo novo de Deus. Eu queria viver algo novo. Eu quero viver tudo de novo que Deus tem na minha vida. Então siga esse princípio. Para que você viva algo novo, você precisa esquecer das coisas que lhe fazem mal. Isaías, capítulo de número 54, verso de número... Isaías 43, verso 18 e verso 19. O profeta escreve ali: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Se fala de coisas ruins ou de momentos que foram desfavoráveis. Aí Deus estava dizendo ali no verso de número 19: porque eis que faço, ou eis que farei uma coisa nova. Você está entendendo? Quer viver o novo de Deus? Passe a esquecer tudo aquilo que não contribui para o seu presente, nem para o seu futuro.
Era isso que José disse quando ele chamava o nome daquele menino de Manassés, o seu primogênito. E ele, exatamente a partir dele, a partir desse esquecimento, que nasceu o segundo filho, que é onde nós queremos também conversar com vocês. Mas antes de conversar sobre Efraim, José evidencia isso na sua vida, quando aqui no capítulo de número 50 do livro do Gênesis, quando Jacó, seu pai, já era morto, os seus irmãos, o verso de número 15 diz assim: vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos fará pagar certamente por todo o mal que lhe fizemos? Portanto enviaram José dizendo: teu pai me mandou que antes da sua morte, dizendo: assim direi a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que te perdoes a transgressão dos servos de Deus e teu pai. E José chorou quando lhe falavam. Verso número 19, José lhe disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para me fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um grande povo, a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Os irmãos de José disseram assim: agora que nosso pai morreu, José vai nos punir. Aí José disse: não. José ouve toda a história, ouve a estratégia deles e diz assim: não temas, eu sei o mal que vocês fizeram, mas Deus transformou esse mal em bem. Eu sei conviver com isso, eu sei conviver com essa lembrança, isso não me traz mais peso. O verdadeiro perdão acontece quando aquilo que eu lembro não causa peso no meu coração, na minha vida. Então, se você lembra de algo, ou que se vem uma lembrança sobre sua vida, e que isso lhe traz angústia, peso, é o sinal que não houve o perdão. Mas faça como José, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ou melhor, como Paulo, eu vou avançando para as coisas que estão diante de mim. As coisas que estão adiante de você, você que parou para ouvir essa live, deixe-me lhe dizer algo da parte de Deus. Eu estou falando isso para você. Que as coisas mais importantes, Deus colocou coisas muito importantes na tua frente para você ficar preso ao passado. Existe coisa nova de Deus chegando aí. Isso José fala quando chama o nome do seu filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer. A capacidade de perdoar muitas vezes não é humana, ela é de Deus, é Deus quem faz isso. O segundo filho, ele chama ele de Efraim. E ele diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Isso aqui é interessante porque o fato dele estar na posição de governador do Egito, de uma posição de primeiro-ministro, o fato de José chegar naquela posição, de ser abaixo de Faraó, ele ser o segundo homem, José chama o seu filho de Efraim, ele diz assim: foi Deus que me fez crescer. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E deixe-me abrir aqui um princípio para você: Deus só faz crescer aquele que se acha pequeno. Quem se acha grande demais, Deus não faz ele crescer. Mas aquele que se acha pequeno, que se acha dependente, são esses que Deus faz crescer. Boa noite, Vera Medeiros, minha amiga. Seja bem-vinda mais uma vez. Estamos falando aqui sobre os dois filhos de José. Capítulo 41, verso 50 ao verso 52 do livro do Gênesis. O segundo filho, Efraim, fala de um crescimento que foi dado por Deus. Ele reconhece que aquela posição em que ele estava, ou aquilo que ele havia conquistado ali no Egito, foi Deus que fez através. Foi Deus que fez na sua vida. Não foi o apadrinhamento de Faraó, não foram as amizades que ele conquistou na prisão, não foi a lembrança do copeiro, apesar de ser uma lembrança tardia, 2 anos depois que ele interpreta o sonho do copeiro.
Apesar de ter sido lembrado por aquele homem, não foi o copeiro, não foi a interpretação do sonho de Faraó, foi Deus que o fez crescer. E segundo princípio me ensina uma coisa muito linda a respeito das coisas que eu sou e das coisas que Deus fará com que eu seja. Todo o crescimento, toda a capacidade provém da parte dele. É a saúde que vem dele. É o ar que nós respiramos que vem dele. É aquela capacidade de poder amanhecer o dia, se levantar, respirar um ar puro, estar com saúde, estar com a mente sã, estar com a sua psique, sabe, guardada, com o seu interior forte. Essa capacidade que vem de Deus, a capacidade, a inteligência, quem dá é Deus. O conhecimento, a sabedoria, quem dá é Ele. Ele disse isso, ele reconhece isso quando o padeiro e o copeiro têm aquela interpretação que não sabe, as interpretações dos sonhos pertencem a Deus. Quando o Faraó tem aquele sonho, é meio apreensivo, preocupado, aí Deus diz, aí ele responde para ele dizendo assim: olha, Deus dará a resposta de paz a Faraó. E ele disse, é Deus quem está provendo isso. Essas coisas que vão acontecer foi Deus quem fez. Ou seja, José centraliza a Deus. José coloca Deus como centro. Você que está ouvindo essa palavra, não sei se de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, centralize a Deus nas suas conquistas. Centralize a Deus naquilo que você é, naquilo que você será. É isso que José faz quando ele diz assim sobre o seu segundo filho: Deus me fez crescer. Foi Deus que me deu a inteligência, foi Deus que me deu a capacidade, foi Deus que me deu a posição, sabe? Foi Deus que me fez crescer. Não é a roupa de Faraó, não é a indumentária, não é o cargo, não é o anel que foi colocado no meu dedo, mas é a capacidade que Deus me deu. Foi Ele quem me fez crescer. Pelo amor de Deus, entenda isso. Existem coisas que você vai conquistar, claro, com ajuda, alguém vai lhe lembrar de você, alguém vai lhe indicar, mas em toda lembrança, em toda bênção, a Bíblia diz que toda dádiva, todo bom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Então existem portas que só Deus pode abrir. E receba algo que eu tenho para falar para você aqui: Deus abrirá portas maiores para você. E às vezes Ele faz que os desertos e que os vales, segundo o profeta Oséias disse, Ele faz de desertos e de vales portas de esperança. José disse aqui: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não esperou um tempo bom ocorrer, não esperou a nuvem passar, não esperou a escuridão desaparecer. Deus o fez crescer no meio da tempestade. Quem está me entendendo aqui essa noite? Essa manhã, tarde ou noite, glorifique a Deus. Porque Ele usa as adversidades muitas vezes para nos fazer crescer. Você percebe que hoje você é mais forte do que o ano passado? Você percebe que as lutas, as calúnias, as injúrias não te fizeram cair, não te fizeram parar? Isso chama-se crescimento. Você percebe como hoje você se comporta diferente diante de algumas reações, diante de algumas ações? É porque Deus deu o crescimento. Repito o que eu falei no início, quando falava sobre esse segundo filho. Deus faz crescer quem se acha pequeno, os pequenos. Isso aconteceu aqui na vida de Mardoqueu e de Esther. Eu não vou ler sobre isso, que a gente vai gastar muito tempo. Isso aconteceu na vida de Daniel e dos seus amigos, lá na província da Babilônia, ou lá na Babilônia, melhor dizendo. Lá estava Daniel e os seus amigos, crescendo ali, levados cativos, levados quando jovens ainda, mas Deus dava crescimento, coloca José em posições, seus amigos também. Isso aconteceu com Mardoqueu e com Esther, em uma outra província, em um outro momento. Deus pega uma mulher que era cativeira, uma mulher cativa, descendente de cativos, e o coloca numa posição de rainha. Essas são as histórias da Bíblia.
terra da aflição. Foi o que Deus fez na vida de Ruth, quando ela volta para sua terra junto com Noemi, a sua sogra. E elas chegam pobres, sem nada, viúvas. Mas a partir daquele momento Deus começa a um tempo de crescimento e exalta Ruth ali, uma mulher estrangeira, exaltada no meio do povo de Deus. E ela aparece até na genealogia do Cristo. Adriano, o que você quer dizer? Quero dizer isso mesmo, que Deus usará adversidades, até as adversidades, para te dar um crescimento. Porque Ele é aquele que até os ventos e o mar o obedecem. Se o vento está forte, maior é Ele do que o vento. Se o gigante se levantou, maior é Ele do que o gigante. Deus pega uma adversidade, um gigante que desafiava o povo, um momento de dificuldade do povo de Israel, para levantar um homem bravo, um homem corajoso, um jovenzinho chamado Davi. No meio da adversidade, Deus gerou uma oportunidade. Perceba isso hoje. Eu vou repetir para que você grave isso. Existem algumas adversidades que Deus está gerando oportunidades para você crescer. Aconteceu isso aqui na vida de José. Repito o que eu disse nas primeiras lives e vim falando até hoje, que a bênção de Deus não está no lugar, Vera. Amém. A bênção de Deus está em nós. E quando nós chegamos no lugar, abençoamos o lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? É que em vez de você ficar, menosprezando aquilo que você ganha, em vez de você ficar menosprezando o emprego que você está, a função que você está, antes de chegar no trabalho ou ao entrar lá, ore ao Senhor e diga: Senhor, glória a Deus. Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa meu dia. Quando receber o salário, não olhe para o salário: isso aqui é uma mixaria, olha só, não sei o que. Não, meu irmão. Agradeça ao Senhor. Foi o emprego que Deus te deu, foi a porta que Ele abriu. E abençoa, Senhor. Que Ele te ensina a administrar isso. Porque é a partir do pouco que Deus nos leva ao muito. Isso é bíblico. Deus abençoe, Vera. Obrigado. Então, o meu objetivo é exatamente esse, que se abra um leque, que a gente passe a entender alguns princípios, tá certo? Então, Deus é aquele que usa das adversidades para nos fazer crescer. Eu queria ler aqui para nós encerrarmos. Eu vou deixar algumas referências para vocês. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, verso 8 a verso 11. Paulo fala de um tempo em que ele estava ganhando experiência. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 ao verso de número 10. Paulo fala de um crescimento que houve ali, a partir de um momento de aflição. 2 Coríntios ainda capítulo 11, verso de número 23 ao verso de número 28. Paulo fala que as adversidades que ele passou, ele faz um resumão de tudo aquilo que ele passou. Tudo aquilo ali Deus usou para fazer o homem que ele era, para que o zelo do apostolado dele se estabelecesse ali, naqueles tempos de dificuldade. Sabe que às vezes Deus nos faz, irmão, passar por um momento difícil para que a gente crie uma casca meio que grossa, sabe que Deus muitas vezes faz a gente passar por momentos, ou permite que a gente passe por momentos de aflição para que a gente cresça. É igual aquela águia. Você quer ser águia, quer voar alto? Então você vai ter que sair desse ninho. Aí Deus pega e nos joga de lá. Mas depois Ele nos sustenta, Ele não nos deixa cair. Porque Ele não está visualizando agora, Ele está visualizando depois. Então aprenda esses princípios. 2 Coríntios ainda capítulo 12, versos 7 a 10. Paulo fala de uma graça de Deus que vem sobre a vida dele de uma maneira tão grande, que faz ele glorificar nas tribulações, que faz ele cantar nas angústias, que faz ele, respirar e tomar fôlego. Aí ele diz assim: porque quando eu penso que estou fraco, então estou forte. Sabe o que Paulo estava dizendo? Deus está usando a aflição e me dá uma graça, e essa graça me permite passar, ou posso enfrentar qualquer coisa.
Paulo dizia a Filipenses ainda, quando ele falava sobre as aflições, ele dizia assim: eu sei estar abatido, sei também ter fartura, eu estou provado em todas as coisas, tanto a padecer necessidades como a ter fartura. Aí ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o meu crescimento eu atribuo a ele. Eu quero ler aqui no Salmo de número 66, verso de número 8 ao verso 12, para encerrarmos essa live. Você que não pegou do começo, pode vir lá do começo. Eu estou falando sobre os dois filhos de José, Manassés e Efraim, em que José atribui aos dois tanto a capacidade ele atribui a Deus a capacidade de ter perdoado, de ter esquecido de coisas passadas, quanto ele atribui a Deus aquilo que ele era. Eu sou o segundo, sou o maior aqui no Egito, antes de Faraó, depois de Faraó eu sou o maior. Mas ele diz assim: foi Deus que me trouxe até aqui. Alguém diz assim: foi minha inteligência que me trouxe, foi minha capacidade, foi o meu braço. Aí Deus usa uma adversidade e diz: na adversidade. Só que dá capacidade, você pode até crescer na abundância, mas o único que dá capacidade de crescer na adversidade é o próprio Deus. Eu quero ler o Salmo 66, o verso 8 ao verso 12, para que isso fique na sua memória, para que você guarde essa palavra. Salmo 66, verso 8 ao verso 12 diz assim: que isso seja a sua oração nessa noite. Eu sei, irmãos, que essa live tem servido de ponto de apoio para algumas pessoas. Tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas Deus me parou essa semana para conversar com você sobre essas coisas. E guarde isso. Coisas que ficaram para trás, deixe lá atrás. E lembre-se que é Deus quem dá o crescimento nos tempos de aflição. Então comece a agradecer por aquilo que você está passando. Em vez de murmurar, o hino 302 da harpa diz: cante. Salmo 63, ou melhor, Salmo 66, verso 8 a 12 diz assim: bendizei ao Senhor, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalam os nossos pés. Oh glória! Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Oh, que palavra maravilhosa! Muitas vezes ele usa as circunstâncias para nos provar e nos abençoar. Eu vou ler de novo e que essa seja a nossa oração nesses dias. Deus tem permitido algumas coisas, mas para nos fazer crescer. Salmo 66, verso 8 diz assim: bendizei ao Senhor, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com a vida nossa alma, e não consente que resvalem nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes e nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizestes com que o homem cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Você percebe que depois de um momento de aflição, há um momento de abundância? Sabe, eu quero profetizar e crer nessa noite que depois desse momento difícil que estamos passando, passaremos por um momento de muita alegria junto com os nossos familiares, junto com os nossos amigos. Você crê nessa palavra, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, no momento que você está ouvindo? Passaremos por tudo isso. Declare o que o salmista disse: não morrerei, mas viverei e contarei as obras de Deus. Declare como o salmista disse no Salmo de número 27: eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não morrerei, mas viverei. Você que está nesse hospital, você que está nesse leito, nessa enfermidade, não morrerás, mas viverás e contarás as boas obras de Deus. Assim diz o Senhor através da sua palavra. Passamos pelo fogo
e pela água, mas tu nos colocaste no lugar de abundância. É aquilo que o Salmo de número 23 diz, em que eu passando, em que andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Oh, glória a Deus. Amém, glória a Deus, irmã Jana Nascimento, glória e aleluia, isso mesmo. Passemos glorificando a Deus. Sabe, eu quero indicar uma música aqui para você ouvir hoje à noite e por esses dias. Quando alguém perguntar como é que você passou por essa luta, como é que você está passando essas adversidades, você começa a declarar isso: eu sobrevivi adorando. Eu vou colocar essa música aqui para que você cante comigo. Enquanto a cantora canta, eu gostaria de saudar os irmãos que estão aqui comigo. Vou colocar aqui a Shirley Cavalhais cantando essa música, Sobrevivi. Nós sobreviveremos. Guarda essa palavra nessa noite. Enquanto ela canta, você pode glorificar a Deus. Você pode dizer aqui no chat, aqui onde eu estou, uma frase que glorifica ao Senhor. Pode dizer que Ele é maravilhoso. Pode dizer que Ele é amado. Você pode clicar nesse coraçãozinho aí. Esse coraçãozinho aqui, como se estivesse glorificando a Deus por aquilo que você está ouvindo essa noite, que são palavras de vida, que são palavras do reino. Shirley Cavalhais canta assim, e eu queria que você ouvisse esta palavra em nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui esse anúncio aqui dessa coisa aqui. Misericórdia. Essa rede social aqui, ele vende essas coisas aqui, mas vamos ouvir aquilo que fique isso como mensagem para você. José disse assim: o nome do meu filho vai se chamar o primeiro, Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho, toda a casa do meu pai, tudo de ruim. Eu esqueço. Os princípios eu não esqueço, só esqueço aquilo que não pode me dar esperança. Então eu trago à minha memória tudo aquilo que traz esperança. Oh, meu pastor Danúbio, muito obrigado, Deus abençoe. Autoridade na palavra, isso é a palavra de Deus. Então, guarda essa mensagem aqui para você. Cante essas canções por esses dias aí. Diga: vamos sobreviver adorando. Segundo filho, José diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José traz sobre os seus frutos um reconhecimento do que Deus fez na sua vida. Então reconheça a saúde que está sobre a sua vida, os dias que Ele tem te guardado. Reconheça tudo isso. Adore a Deus comigo aqui essa noite. Diga para Ele palavras de adoração essa noite. Diga para Ele que Ele é bom, diga para Ele que Ele é maravilhoso, tá certo? Enquanto você adora a Deus, eu declaro bênçãos de Deus sobre a tua família, declaro sobre a tua vida saúde da parte de Deus, declaro sobre a sua vida cura para esse momento, cura para a alma, cura para o corpo. Alguém que está passando aí por esse momento difícil, que está com Covid ou com as sequelas, como a Vera coloca aqui, estamos curados, Vera. Saia declarando isso. Diga: estou curado, estou restaurado pelo poder da palavra. Essa canção fala muito sobre isso. Sobreviver adorando, projetando nosso pensamento em coisas positivas. Tá certo? Isso é muito maravilhoso. Quando ela terminar aqui, eu vou saudar vocês. E eu peço que você compartilhe isso com seus amigos. Essa palavra veio para trazer um ponto de apoio sobre a vida de alguém que está ouvindo essa palavra. Deus está falando isso, Deus está cuidando. Cuida. Deus cuida. Isso, Vera. Passando por algumas sequelas, mas você já está curada. Você já está recebendo saúde essa noite. Recebi uma notícia de um amigo hoje que saiu ali do hospital de campanha. Vi o vídeo, adorei ao Senhor, porque Deus está curando também. São tempos difíceis, não é inegável isso. Não temos como negar. Mas são tempos também de restauração. Guarda essa palavra aqui, está sendo cantada para você. Isso, irmão Petros. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Que Deus o livre a tua vida quando você vai para o trabalho, quando está ali, sabe, fazendo as suas atividades, quando você está exercendo aí, você que está nessa linha de frente. Que Deus te guarde. A minha oração nesses dias é que Deus blinde a sua vida, que Deus guarde, sabe, o teu corpo, que blinde, sabe, as tuas defesas físicas, as tuas células, tá certo? Você vai dizer: sobrevivi adorando. Um ponto de apoio foi ter fé em Deus, foi acreditar nele. Oh, glória a Deus. Shirley Cavalhais, ela canta com a alma, ela canta, sabe, com expressão, e ela está dizendo assim, que vai sobreviver. Quando alguém perguntar como é que foi que você passou, você diz: foi Deus que fez isso. Como José disse: Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer. Deixa eu saudar aqui os irmãos que estão aqui, de alguma maneira tiveram algum tipo de participação. Não consigo ver todos. Eu vejo a irmã Nilma Matias, eu vejo Vera Medeiros, nossa amiga de infância. Deus te abençoe e te dê uma boa recuperação, sabe? Você já está curado em nome de Jesus. O nosso irmão Petros, que é esse guitarrista abençoado da parte de Deus. Deus continue te usando no seu ministério. A irmã Jean Nascimento, que sempre está aqui com a gente, compartilhando com seus amigos também. Deus te abençoe, minha querida, você e sua família. Pastor Danúbio, que privilégio ter o senhor aqui, Pastor Danúbio. A sua participação para mim é de grande alegria, salutar esse homem de Deus, Pastor Danúbio. Irmão Petros, Derlândio, né? Delto, mais conhecido como Delto. Boa noite, meu querido. Deus te abençoe. Glória a Deus por essa bela história, né? A história de José e esses princípios que ele traz pra gente. Tá certo, meus queridos? Então estamos no 5º dia, estamos finalizando esse 5º dia e eu gostaria que você, amanhã nós estaremos fechando essa série. Tem muita coisa para falar sobre ele, mas amanhã eu gostaria de conversar com vocês sobre José no mundo espiritual. Sobre as coisas que aconteciam aqui na terra, ou as coisas que ele passou no mundo espiritual, o que isso representava. Isso está aqui na palavra de Deus. Então, algumas coisas que a gente passa hoje, há uma resposta no mundo espiritual. Eu queria que você tivesse, os que puderem, estivesse conosco aqui amanhã por volta das 8 horas. A gente vai estar aqui, 8, 9 horas no máximo, nós vamos estar aqui trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração, no nosso 6º dia nessa série sobre José do Egito. Que seja um tempo de crescimento. Um beijo no coração de todos. Compartilhe essa mensagem, porque certamente essa palavra vai alcançar alguém. Em nome de Jesus. Obrigado pela participação de todos. Deus abençoe.